Vamos mergulhar hoje numa pergunta que vem lá de O Livro dos Espíritos e que, nossa, faz a gente pensar bastante. Como será que um espírito viaja pelo espaço? É uma viagem parecida com a nossa ou é uma coisa completamente diferente? Então, a grande questão é essa, né? Quando um espírito se move, ele sente o caminho, ele percebe a distância que está percorrendo, ou é mais como um piscar de olhos e pronto, já chegou onde queria? Essa pergunta mexe com tudo que a gente entende sobre distância e movimento. E aí vem a resposta. E olha, de primeira parece até um paradoxo. Peraí, como assim? As duas coisas acontecem? Pois é. A resposta já começa a mostrar pra gente que a realidade espiritual é bem mais flexível e poderosa do que a nossa. Ok, vamos destrinchar isso. Basicamente, existem dois jeitos de um espírito se deslocar. O primeiro é uma escolha consciente de viver aquela viagem, quase como fazer um tour panorâmico pelo universo. Já o segundo é tipo um salto quântico da vontade, em que o espaço simplesmente deixa de ser um obstáculo. Falando desse caminho consciente, imagina só, o espírito decide perceber o trajeto. Ele pode observar os mundos, as estrelas, o espaço em si. A experiência não é só chegar no destino, mas a viagem em si. O próprio percurso vira parte do aprendizado, sabe? Agora segura aí, porque a segunda opção é aquela que dá um nó na nossa lógica. Aqui, o pensamento vira transporte. O simples desejo de estar em algum lugar é o próprio veículo. Não existe um caminho, só o ponto de partida e o de chegada que são conectados na mesma hora pela força da vontade. E é aqui que a gente vê a diferença gritante. No nosso mundo material, a gente está sujeito às leis da física. Cada metro tem que ser vencido passo a passo. Já no plano espiritual, a vontade meio que reescreve essas leis. A intenção é a verdadeira força que move as coisas e define a realidade do movimento. Ah, mas então é só querer e pronto? Não, não é tão simples. A citação nos dá duas chaves bem importantes. A vontade, claro, e também a natureza mais ou menos depurada. Vamos entender o que isso quer dizer. Essa ideia de natureza depurada é super importante. Não é um conceito vago, não. É, na verdade, uma medida bem direta do progresso da alma. Quanto mais evoluído um espírito é, mais pura e refinada se torna a sua essência. E, consequentemente, maiores são as suas capacidades. E a progressão faz todo sentido. A evolução espiritual leva a uma natureza mais depurada. E essa pureza, por sua vez, dá uma maestria, um controle muito mais fino sobre as próprias habilidades. Ou seja, o deslocamento instantâneo não é um truque de mágica, é uma consequência natural da evolução. E onde é que isso tudo vai dar? Na consequência final dessa maestria. Para os espíritos que já alcançaram um grau de evolução bem alto, as barreiras do espaço, como a gente conhece, se tornam irrelevantes. O universo se torna um lugar totalmente acessível, sem as amarras da distância. Então, o ponto central aqui é que não estamos falando só de um superpoder de teletransporte. A habilidade de ir além do espaço é, na verdade, um símbolo de algo muito maior. A verdadeira recompensa da evolução não é só saber mais coisas, é ser mais livre. E essa liberdade aparece de várias formas. Liberdade de ir para onde quiser, sim, mas também a liberdade de perceber a realidade de um jeito muito mais amplo. E talvez o mais importante, a liberdade daquelas amarras, daquelas limitações que hoje definem tanto a nossa existência. Para a gente amarrar tudo isso, a experiência de um espírito no universo não é uma coisa passiva. Ela é ativamente moldada por três pilares. A consciência para poder escolher o tipo de viagem, a vontade para executar o movimento e, claro, o grau de evolução, que é o que define o limite do que é possível. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final que traz o assunto de volta para a gente. Se a vontade é essa chave tão poderosa para a liberdade no plano espiritual, como é que temos usado a nossa vontade aqui e agora? Estamos direcionando essa força para evoluir ou continuamos presos às limitações que muitas vezes nós mesmos criamos? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar a respeito.